Agora, Yuri Pita, nós vamos atualizar a situação no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o silêncio pode ser bom e que tem conversado demais com os iranianos. A declaração vem após o Irã suspender as negociações em protesto contra os ataques de Israel no Líbano. A correspondente Priscila Yazbek tem mais detalhes dessa história ao vivo de Nova York. Bem-vinda, Priscila. O que você nos conta? Oi, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. A mídia estatal iraniana reporta que o cessar-fogo que foi iniciado em abril pode estar perto do fim depois de ataques de Israel ao sul do Líbano. Segundo informações da agência Tasnim, eles dizem que diante da continuidade dos ataques de Israel ao Líbano e considerando que o Líbano era uma das pré-condições do cessar-fogo, a equipe negociadora iraniana está suspendendo as conversas e a troca de textos por meio de mediadores. Portanto, a agência estatal iraniana reportando que as negociações foram suspensas depois desses ataques que foram ordenados pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ao sul de Beirute e que estão provocando já uma nova onda de deslocamentos. Lembrando que desde o início do conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos, no dia 28 de fevereiro, mais de 1 milhão de libaneses já se deslocaram pelo país por causa dessas trocas de ataques que acontecem entre o Hezbollah, que é esse grupo armado apoiado pelo Irã e que atua no sul do Líbano, e Israel, que acusa o Hezbollah de fazer ataques contra o seu território, por isso diz que está realizando também esses ataques, e foi a mesma justificativa que o gabinete de Netanyahu usou para falar sobre esses novos ataques, e disse que o Hezbollah tem violado repetidamente o cessar-fogo firmado no fim de abril. Hoje, mais cedo, o presidente Donald Trump chegou a dizer nas redes sociais que acreditava que o Irã desejava chegar a um acordo, mas essas expectativas foram frustradas de certa forma depois que o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, fez uma publicação dizendo que apoia o Líbano e disse que essa violação do acordo de cessar-fogo com os ataques ao sul do Líbano seriam obstáculos às negociações. Ele disse que uma violação em uma frente é uma violação do cessar-fogo em todas as frentes e disse que os Estados Unidos e Israel são responsáveis pelas consequências de qualquer violação. Estados Unidos e Irã vêm trocando ataques apesar do cessar-fogo. Então, os americanos atingiram no fim de semana sistemas de defesa aéreo iranianos, também uma estação de controle e 2 drones que ameaçavam embarcações, e eles falaram que esses ataques foram em resposta a ações agressivas iranianas. Já a Guarda Revolucionária iraniana disse que atacou uma base aérea utilizada pelos Estados Unidos nesta segunda-feira em resposta a um ataque contra o sul do país. Eles não identificaram qual foi a base que foi atacada, mas o Kuwait fez uma declaração separadamente condenando ataques feitos com mísseis e drones pelo Irã, e eles disseram que esses ataques estão prejudicando os esforços de redução das tensões na região, e os Estados Unidos disseram que interceptaram 2 mísseis balísticos iranianos que estavam sendo direcionados às forças americanas no Kuwait. Portanto, essa base que foi atacada provavelmente é essa base americana no Kuwait. Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversou com o presidente do Líbano, com Joseph Aoun, e também com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre as negociações diplomáticas entre Israel e Líbano, mas vale lembrar que o Líbano não tem controle sobre o Hezbollah, que além de ser um grupo armado financiado pelo Irã, também tem uma organização política e representação no parlamento. Portanto, as conversas que vêm sendo intermediadas entre Estados Unidos, Israel e Líbano acontecem entre o governo libanês e Israel, mas sem envolver o Hezbollah. E aí, para finalizar, Débora e Yuri, Donald Trump também disse nessa segunda-feira que não recebeu nenhuma comunicação dos iranianos falando sobre a suspensão das negociações, e ele disse que o silêncio seria aceitável e que ele está disposto a esperar. Ele falou que acha que tem conversado demais com os iranianos, para falar a verdade. Ele falou: acho que ficar em silêncio seria muito bom e isso pode
pode durar bastante tempo. Ele falou que isso não significa que os Estados Unidos vão sair por aí jogando bombas por todos os lados, mas Donald Trump tem pressa para acabar com esse conflito e talvez por isso ele não queira uma escalada dos ataques, já que esse conflito tem gerado uma pressão sobre a inflação, uma pressão sobre o petróleo. Eu estou aqui, inclusive, em um posto, dá para vocês verem ali talvez o preço do galão da gasolina, que está $4,25 aqui na região de Nova York. Antes do conflito, os preços estavam abaixo de $3 o litro. Portanto, Donald Trump está pressionado, sim, para encerrar esse conflito e é por isso que também há conversas que acontecem nos bastidores entre Estados Unidos e Israel, já que Israel gostaria que o conflito continuasse e os Estados Unidos querem evitar uma escalada e querem tentar, sim, uma solução diplomática para encerrar o quanto antes essa guerra. Eu volto com vocês.